Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar a estrutura e a nomenclatura de alcenos. A estrutura do eteno, que é o mais simples dos alcenos, e o seu modelo de hibridização dos orbitais da ligação dupla podem ser vistos nessa figura. Repare, nós temos um carbono sp2 ligado a outro carbono sp2. Cada carbono sp2 está formando uma ligação sigma com os átomos de hidrogênio. Na figura à direita, nós podemos ver os dois orbitais p puros de cada carbono sp2 que, por estarem numa disposição paralela um em relação ao outro, levarão à formação de uma ligação π. Portanto, cada um dos átomos de carbono da dupla ligação tem hibridação sp2 e a dupla ligação, consequentemente, vai ter dois componentes, uma componente sigma, formado pelo overlap dos orbitais sp2, e um componente de ligação π, formado pelo overlap de dois orbitais p paralelo. Portanto, a ligação sigma, quando um orbital sp2 de um carbono orienta seu eixo ao longo do eixo internuclear com o orbital sp2 do outro carbono. Veja, o orbital sp2 de um carbono se orienta no mesmo eixo internuclear do outro orbital sp2, levando à formação da ligação sigma. Já a ligação π será formada pela sobreposição lateral dos orbitais p dos dois átomos de carbono sp2. Ainda falando sobre a estrutura dos alcenos, a ligação dupla do etileno é mais forte do que a ligação simples carbono-carbono do etano, mas ela não é duas vezes mais forte. Os dados experimentais nos mostram que a energia de ligação de uma dupla ligação carbono-carbono gira em torno de 605 kJ por mol no etileno, enquanto no etano a energia de ligação carbono-carbono é em torno de 368 kJ por mol. Isso se dá porque a ligação π é mais fraca do que a ligação sigma. No caso do propeno, cuja estrutura é representada aqui embaixo, há dois tipos de ligação carbono-carbono. A dupla ligação é do tipo sigma mais π. Enquanto a ligação do carbono sp2 com o carbono da metila é uma ligação sigma formada pela sobreposição do orbital sp2 do carbono com o orbital sp3 da metila. E observe que o comprimento da ligação carbono-carbono é ligeiramente superior ao comprimento da ligação C-dupla-C, por haver 4 elétrons sendo compartilhados entre os dois átomos de carbono em uma dupla ligação. Esses átomos estão mais fortemente atraídos, como consequência, há uma maior aproximação do núcleo desses dois átomos, reduzindo o comprimento da ligação. Com relação à nomenclatura, anteriormente nós vimos que a nomeação dos alcanos requer 4 etapas distintas. Inicialmente identificamos a cadeia principal, identificamos os substituintes, atribuímos um localizador para cada substituinte e organizamos os substituintes em ordem alfabética na frente do nome principal do composto. Alcenos serão nomeados usando essas mesmas 4 etapas, porém com algumas diretrizes adicionais. Ao nomear a cadeia principal, substitua o sufixo ano por eno. Enquanto a letra O desta palavra refere-se a um hidrocarboneto, as letras AN e EN referem-se a 2 classes de compostos. A N se refere à classe dos alcanos, enquanto EN se refere à classe dos alcenos. Então, para indicar a presença de uma dupla ligação, deveremos substituir as letras AN por EN no sufixo ano de um hidrocarboneto alcano. Então, veja, nesta cadeia carbônica aqui destacada, temos 8 átomos de carbono. Portanto, como já vimos, o nome dessa cadeia principal é octano. No caso
desta molécula representada à direita, a cadeia principal possui uma dupla ligação entre dois dos seus carbonos. Isso faz com que esta molécula esteja associada à classe dos alcenos. Daí a necessidade de eu trocar as letras AN por EN. Desta forma, todos os alcanos terminarão em ano e todos os alcenos terminarão em eno. Ao numerar a cadeia principal de um alceno, a ligação π deve receber o menor número possível, apesar da presença de eventuais substituintes alquílicos. Vejamos este exemplo. Nós temos aqui uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, essa cadeia principal tem 7 átomos. E ela teria 3 substituintes. 1, 2, 3 metilas. Independentemente da presença destes substituintes, a numeração se dará de tal forma a garantir ao primeiro carbono da dupla ligação o menor número. Desta forma, devemos iniciar a numeração pelo lado esquerdo da cadeia principal, fazendo com que o primeiro carbono da dupla receba o número 2. Se começássemos a numerar do lado direito, o nosso primeiro carbono da dupla ligação receberia o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta seria uma numeração incorreta. A posição da dupla ligação é, portanto, indicada usando um único localizador, em vez de 2. Nesse exemplo anterior, a ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3 na cadeia principal. A posição da dupla é indicada apenas com o número 2, colocado antes do sufixo "n". Então, toda vez que houver uma dupla ligação em uma cadeia principal, exatamente antes do sufixo "n", devemos adicionar um localizador, que vai indicar a posição do primeiro carbono daquela dupla ligação. Este composto à esquerda tem o seguinte nome: 5, 5, 6. Veja, temos 1, 2, 3 metilas e elas estão localizadas, 2 no carbono 5 e 1 no carbono 6. Então, 5, 5, 5, trimetil, hept, tracinho 2, endo. Lembrando que entre números devo usar vírgulas, entre número e letras devo usar hífen, entre letras e número, hífen, entre números e letra, hífen. Mais um exemplo. Qual seria o nome e o PAC para este alceno? Lembrando que a primeira das nossas ações seria identificar a cadeia principal. Aqui está ela. Então, trata-se de um hepteno, por ele ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma cadeia carbônica com 7 carbonos recebe o prefixo "hept". Por ser um hidrocarboneto, sufixo "o". E por se tratar da classe dos alcenos, vai uma porção central do nome que é "en". Então, sendo um alceno, termina pelo sufixo "eno". O próximo passo é identificar que esta cadeia principal possui substituintes. Veja, temos uma isopropila, uma etila e 2 metilas. Na etapa seguinte, devo numerar a cadeia, considerando que, independentemente da presença e localização dos substituintes, os numeradores deverão ser atribuídos aos átomos de carbono da cadeia principal, de modo a garantir que o primeiro carbono da dupla ligação receba o menor número. Então, desta forma, começarei a numerar pelo carbono de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Isso faz com que eu observe que eu terei 2 metilas, uma no carbono 2, uma no carbono 5. No carbono 3, terei um grupo isopropila e no carbono 4, um grupo etila. O próximo passo é listar os substituintes com seus respectivos numeradores. Sempre sugiro que você faça uma listinha como essa, para não haver erro. Na posição 4, temos uma etila. Na posição 3, uma isopropila. Na posição 2,
um grupo metila. Na posição 5 também temos um grupo metila. Quando temos dois grupos repetidos, usamos um prefixo multiplicador, fazendo com que esses dois substituintes sejam expressos como 2,5 tracinho de metila. Definido a cadeia principal, definidos o substituinte com suas respectivas localizações, temos apenas agora que listar estes substituintes na frente do nome principal. O nome principal vai ser um epiteno com o número 2 na frente do eno, uma vez que o carbono da dupla ligação se encontra no carbono 2. Então, ele será o nome da cadeia principal, ept-2n. E vou listar os substituintes na frente do nome principal em ordem alfabética. Lembrando que o multiplicador di, ou tri, ou tetra, ou qualquer um deles, é ignorado no momento do ordenamento alfabético. Desta forma, o nome completo e correto desse composto seria 4-etil, 3-isopropil, 2,5 dimetil, ept-2n. Chamando a atenção aqui novamente que o H foi suprimido quando ele é representado no meio de um nome no idioma português. Outro detalhe importante é que, embora o nome dos substituintes terminem em ila no português, quando esses nomes vão ser ordenados no nome do composto, a letra A desaparece. Após termos visto como devemos nomear os alcenos a partir das regras de UPAC, é importante darmos uma pausa nesse momento para analisarmos um pouquinho do isomerismo. Esse isomerismo nós já falamos sobre ele nas aulas de estereoquímica. Vamos relembrar um ponto importante. Embora o etileno seja o único alceno com 2 carbonos e o propeno o único com 3 carbonos, há 4 alcenos isoméricos de mesma fórmula molecular. Observe, são 4 compostos diferentes. Os 4 possuem a mesma fórmula molecular. Dessa forma, eles são chamados de isômeros. O bútio-eno tem uma cadeia carbônica com uma dupla ligação entre os carbonos 1 e 2. Similarmente, o 2-metilpropeno, com cadeia carbônica agora ramificada, veja que tem uma metila na posição 2, é um isômero constitucional dos outros 3. O par de isômeros designados como cis e trans, e já falamos sobre isso, sempre que tivermos uma dupla ligação, onde cada um dos carbonos da dupla carregar 2 substituintes diferentes, nós poderemos ter o que chamamos de isomeria cis-trans, ou seja, 2 substituintes iguais, no caso aqui as metilas ou os hidrogênios. Quando eles estiverem do mesmo lado da dupla ligação, estaremos falando do isômero cis. Quando esses 2 substituintes iguais em 2 carbonos da dupla ligação estão em posições diferentes, antagônicas, estaremos falando do isômero trans. Ambos têm cadeia não ramificada, com uma dupla ligação conectando os carbonos 2 e o carbono 3. Eles vão diferir entre si, entretanto, nas posições relativas das metilas no espaço. Então, são isômeros pelo fato de terem as mesmas fórmulas moleculares. Tem também a mesma conectividade, então eles não são isômeros constitucionais. Porém, eles têm arranjos espaciais diferentes, o que os torna um par de estereoisômero. Aquele estereoisômero que possui as 2 metilas no mesmo lado da dupla é chamado de isômero cis, enquanto aquele estereoisômero que possui as 2 metilas em lados opostos da dupla ligação é o estereoisômero trans. Então, resumindo o que falamos, isômeros que possuem a mesma constituição, ou seja, a mesma conectividade, mas que diferem no arranjo dos seus átomos no espaço, são classificados como estereoisômeros. É o caso desses 2 compostos à direita.
O cis-but2-eno e o trans-but2-enos são estereoisômeros. E, portanto, devemos usar os prefixos cis e trans para especificar a dupla ligação. Ou seja, estaremos especificando qual a relação espacial dos substituintes idênticos ligados diretamente ao carbono da dupla. Então aqui este carbono da dupla possui um substituinte, esse carbono da dupla possui um substituinte, eu tenho dois substituintes iguais. Como ambos estão do mesmo lado da dupla, eu defino as suas posições espaciais relativas como sendo cis. Neste outro caso, a metila de um carbono da dupla e a metila do outro carbono da dupla estão em posições antagônicas, definindo uma estereoisomeria trans. O estereoisomerismo cis-trans, todavia, não é possível de ser utilizado quando um dos carbonos estiver ligado a dois substituintes idênticos. Vejam esses dois exemplos. O but1-eno possui um carbono que tem dois substituintes iguais. Este fato faz com que esta molécula não possua um estereoisômeros. Esta é a única disposição espacial possível considerando a conectividade apresentada. O mesmo acontece com o 2-metilpropeno. Nesse caso, ambos os carbonos possuem dois substituintes que são idênticos. Isso também faz com que esta molécula não possua estereoisômeros, ou seja, esta é a única relação espacial possível para a conectividade apresentada. Embora a notação cis e trans seja muito útil para nos auxiliar a definir a estereoisomeria de alcenos, às vezes essa notação ela se torna ambígua e pouco útil. Veja o exemplo. Não é óbvio, às vezes, qual substituinte do carbono é similar ou semelhante ao substituinte de referência do outro carbono. Se isso não é possível de ser identificado, nós não podemos usar a notação cis-trans. Vejam esse exemplo. Eu tenho aqui dois estereoisômeros, duas moléculas que têm exatamente a mesma conectividade, porém, os substituintes de cada carbono encontram-se em posições espaciais diferentes. Então, quando a notação cis e trans é insuficiente para determinarmos a identidade dos estereoisômeros, devemos utilizar outra notação, uma notação definida como notação EZ. Nesse tipo de notação, os substituintes de cada carbono da dupla ligação são ranqueados, como tendo maior ou menor prioridades, as quais serão definidas segundo o número atômico do átomo ligado ao carbono. Quando houver um empate nos números atômicos, passamos a analisar os átomos imediatamente a seguir, até encontrarmos um ponto de diferença. E então determinaremos a prioridade. Os substituintes de maiores prioridades, quando estiverem no mesmo lado, definem a configuração Z. E quando estiverem em lados opostos, definem a configuração E. Veja esse exemplo. Eu vou analisar cada carbono individualmente. O carbono da esquerda tem um cloro e um hidrogênio. O cloro tem um maior número atômico, então ele terá prioridade maior. No caso à direita, no carbono à direita, nós temos que esse carbono está ligado a um bromo e a um flúor. Nesse caso, o bromo tem maior número atômico do que o flúor, portanto terá maior prioridade. Passando uma linha imaginária internuclear entre os dois carbonos da dupla, verificamos que os dois substituintes com maiores prioridades encontram-se no mesmo lado dessa linha imaginária. Se eles estão do mesmo lado, eu costumo dizer que eles estão vizinhos. Então isso nos ajuda a lembrar que vizinhos, que eles estão, portanto, com uma configuração Z.
Observemos esse outro estereisômero. Analiso o carbono da esquerda, temos um cloro e o hidrogênio. O cloro, por ter maior número atômico, terá maior prioridade. O carbono da direita está ligado a um bromo e um flúor. O bromo, por ter maior número atômico, terá maior prioridade. Observe que os dois átomos de maiores prioridades estão em lados opostos desta linha imaginária. Nesse caso, a configuração definida por essas posições relativas é a que define a configuração E. Vamos exercitar para esses casos. Determine a configuração de cada um dos seguintes alcenos. Novamente, vou analisar cada carbono separadamente. Carbono à esquerda, carbono, hidrogênio. Carbono à direita, carbono, carbono. Como empatou, eu vou para o próximo átomo, oxigênio. Aqui eu tenho hidrogênio. Logo, o carbono da direita, este é o de maior prioridade. O carbono da esquerda, a metila, é de maior prioridade. Como consequência dos dois grupos de maiores prioridade estarem do mesmo lado da dupla ligação, isso define uma configuração Z. Então, os maiores grupos estão vizinhos em relação ao lado da dupla ligação. Segundo caso, nós temos aqui de novo o maior prioridade, carbono ou hidrogênio? Carbono ganha. Segundo caso, carbono à direita, eu tenho um carbono, eu tenho um carbono. O carbono de cima está ligado a um carbono e 2 hidrogênios. O carbono de baixo está ligado a 3 metilas. Então, desta forma, o de maior prioridade é o tercibutila, enquanto no carbono à esquerda, o de maior prioridade é a metila. Como os dois substituintes da dupla ligação de maiores prioridades estão em lados opostos, isso define o que a gente chama de configuração E. Vejamos o terceiro caso. Novamente temos uma dupla ligação, onde temos um carbono e um hidrogênio. O carbono, portanto, tem a maior prioridade. No carbono da direita, vejamos, CH2, CH12, empatou, vamos para o próximo passo. Carbono, carbono. Só que esse carbono está ligado ao flúor, enquanto esse carbono está ligado a outro carbono. Portanto, este substituinte tem maior prioridade que o de baixo. Logo, tendo os dois grupos de maior prioridade do mesmo lado da dupla, eles estão vizinhos, o que define uma configuração da dupla ligação Z. Último caso, uma dupla ligação. Nesse caso, temos uma metila e um hidrogênio. A metila tem maior prioridade. À esquerda, esse carbono está ligado a 2 átomos de carbono, enquanto o carbono de baixo está ligado a apenas um. Portanto, o ciclopropila tem maior prioridade do que a etila. Como consequência dos dois grupos de maiores prioridade estarem em lados opostos em relação à linha imaginária que passa no eixo internuclear dos dois átomos de carbono sp2, nós temos aqui uma configuração E. Agora que já analisamos a nomenclatura dos alcenos acíclicos e falamos das isomerias cis e trans e da nova notação EIZ, falaremos agora um pouco da nomenclatura IUPAC para cicloalcenos. Os cicloalcenos nada mais são do que alcenos que contêm um anel de 3 ou mais carbonos. São frequentemente encontrados na química orgânica e são caracterizados por uma fórmula molecular geral CnH2n-2. Alguns exemplos incluem o ciclobuteno, o ciclopropeno, o ciclopenteno e o ciclohexeno. Como você pode ver, os cicloalcenos são nomeados no âmbito do sistema IUPAC apenas adicionando o suprefixo "cic" ao nome do alceno acíclico. Se eu tenho aqui um alceno acíclico de 4 membros, ele seria um buteno. Por ser um composto cíclico,
eu devo acrescentar o prefixo ciclo no início da palavra. Quando o alceno possuir grupos substituintes, devemos seguir as mesmas 4 etapas que nos auxiliam a determinar o nome dos alcanos e cicloalcanos. Inicialmente, definimos a cadeia principal, a seguir identificamos os substituintes, numeramos a cadeia de modo que os substituintes tenham os menores números, observando o seguinte: sempre um dos carbonos da dupla será a posição 1 e o segundo necessariamente será a posição número 2. A definição de qual será o 1 ou o 2 será feita de modo a garantir que os substituintes estejam nos carbonos com os menores localizadores. Na última etapa, vamos organizar os substituintes em ordem alfabética. Vejam esses 2 exemplos. Nós temos aqui um composto cíclico que possui uma dupla ligação. Como já vimos, ele é um ciclo penteno. Devemos indicar a localização da dupla ligação. Logo, eu devo começar a colocar o número 1 em um dos 2 carbonos da dupla. Se eu começasse a colocar nesta posição, obrigatoriamente o número 2 seria esse. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Logo a metila estaria numa posição 5. Isso me obriga a numerar a molécula, colocando o número 1 na posição que carrega o grupo metila. Então temos aqui 1, 2, 3. Já identifiquei os substituintes metila e etila. Vou ordenar os substituintes na frente do nome do composto cíclico, ordenando-os independentemente da magnitude do localizador. 3, tracinho etil, tracinho 1, metil, ciclo, pente, 1N. Vejam esse outro exemplo. Novamente é um ciclo penteno. Novamente, o carbono número 1 será o carbono que carrega o grupo metil. Devo começar a numeração nesta sequência. 1, 2, 3, 4. Porque se eu começasse aqui por cima, eu teria 1, 2, 3, 4. Então, meus substituintes estariam nas posições 2 e 4. Como eu começo a numerar a partir deste carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4. E é melhor eu ter substituintes nas posições 1 e 4 do que 2 e 4. Sendo um ciclo pente 1eno, basta eu ordenar agora os demais substituintes na ordem alfabética, fazendo com que o nome completo seja 4-etil, tracinho 1-metil, ciclo pente 1eno. Vamos fazer mais um exercício. Defina o nome UPAC do seguinte alceno. Observamos que se trata de um hidrocarboneto, porque ele só tem carbonos e hidrogênio. E ele possui uma dupla ligação, então ele é um alceno. A nossa primeira etapa requer que identifiquemos a cadeia principal. A cadeia principal será a cadeia mais longa que contiver a dupla ligação, destacando ela em vermelho. Quando você estiver fazendo um exercício, você pode definir e marcar a cadeia principal utilizando uma caneta marca-texto. Desta forma, fica muito bem evidenciado quais serão os substituintes dessa cadeia. Então, definimos a cadeia principal. Agora eu devo colocar os localizadores desta cadeia. Eu vou começar a numerar da parte de baixo, 1, 2, 3, porque o primeiro carbono da dupla estaria na posição número 3. Se eu começasse a contar a partir da direita, teria 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro carbono da dupla está na posição 4. Como a regra exige que o primeiro carbono da dupla receba a menor numeração possível, eu devo começar a numerar pela parte de baixo. Então, definida a cadeia principal, identificada a localização da dupla ligação, devo relacionar agora os substituintes dessa cadeia. Definido o nome, é um hept3eno. Seria um epiteno. Como eu tenho a dupla na posição 3, esse localizador vem imediatamente
antes do sufixo eno. Definido o nome base, eu vou relacionar agora os substituintes. Eu tenho uma metila na posição 2, outra metila na posição 4 e um grupo etila na posição 3. Observe que eu tenho dois substituintes idênticos, o que me obriga a utilizar o multiplicador de. Utilizarei no nome do composto, portanto, 2,4 tracinho de metila. Identificada, portanto, a cadeia principal e os substituintes, eu devo ordenar estes substituintes na frente da cadeia principal. Isso resultará no seguinte nome: etil vem antes de metil. Lembre-se que o multiplicador não é considerado para fins de ordenamento alfabético. Portanto, o nome deste composto é 3-etil, 2,4 de metil, hept 3-eno. Depois que definimos o nome, eu preciso observar a dupla ligação e verificar se há possibilidade de estereoisomerismo. Como cada átomo de carbono da dupla ligação não traz dois substituintes que sejam iguais, que possam ser relacionados através da isomeria cis-trans, eu devo utilizar a notação E e Z para definir a estereoisomeria apresentada. Vejam nesse caso, este grupo, o grupo isopropila, terá maior prioridade do que o grupo etila. Embora sejam dois carbonos, quando empata eu devo ir para o próximo. Esse carbono está ligado a dois outros carbonos, enquanto esse está ligado a um só. Portanto, o de maior prioridade é o grupo isopropila. Analisando o outro carbono, nós temos aqui novamente dois átomos de carbonos ligados ao carbono da dupla ligação. Mas neste caso, o grupo propila terá prioridade sobre o grupo metila. Lembrando daquela linha imaginária que passa ao longo do eixo internuclear dos dois carbonos sp2, verificamos que os dois grupos de maior prioridade estão do mesmo lado, estão vizinhos. Fato esse que define uma configuração da dupla ligação como sendo a Z. Portanto, o nome correto e completo para este composto seria Z3-etil, 2,4 dimetil, hept 3-eno. Vamos fazer um outro exemplo, só que agora de um composto cíclico. Da mesma forma, o primeiro passo é identificar a cadeia principal. Definimos que se trata de um composto cíclico de 6 membros que possui uma dupla ligação. Então temos, portanto, um ciclo hexeno. E agora eu devo colocar numeradores nas posições de todos os carbonos para conseguir localizar os substituintes. Novamente fica aquela dica: utilize sua caneta marca-texto para circular aqui o ciclo hexeno. Desta forma, os 4 substituintes se evidenciam na estrutura. Como que eu vou fazer a numeração? Colocando-se os numeradores, observe, o número 1 e o número 2 referem-se aos carbonos da dupla ligação. Agora o 3 poderia ser o carbono que carrega o tercibutila ou que carrega o grupo isopropila. Então eu poderia ter duas situações: eu começar no sentido anti-horário ou começar no sentido horário. Em ambos os casos, eu ia ter substituintes na posição número 3. Lembrando, quando discutimos as regras de nomenclatura dos cicloalcanos e dos alcanos, quando há empate na localização dos substituintes, eu devo utilizar como critério a ordem alfabética. Iso vem antes de butila, lembrando que o terce não é considerado para fim de análise alfabética. Então, butila tem preferência alfabética sobre isobutila. Isso nos faz definir que a numeração correta é essa representada à direita. Na etapa seguinte, vou listar o nome principal desse composto: ciclo X1-eno, e os substituintes.
Na posição 3 tem um tercibutila. Na posição 4 tem uma metila. Na posição 5 tem um grupo etila e na posição 6 tem um grupo isopropila. Portanto, resta agora apenas fazer o ordenamento destes substituintes na frente do nome do composto cíclico. Então, nós temos 3 tercibutil, 5 etil, 6 isopropil, 4 metil, ciclo hexa 1-eno. Para finalizarmos a nomenclatura de alcenos, vamos analisar agora como nomear esse composto, que ele é um alceno bicíclico, para relembrarmos como se dá a nomenclatura de compostos bicíclicos. Inicialmente eu identifico aqui qual é o meu biciclo, e eu consigo contar que se trata de um biciclo com quantos átomos? Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria um biciclo octano. Como ele possui uma dupla ligação, seria um biciclo octeno. Localizei os 2 átomos da cabeça de ponte. Vou fazer a numeração. Vou começar a numerar de modo que o substituinte tenha um menor número. Veja que aqui não importa a posição da dupla na localização. Eu começo a numerar desta cabeça de ponte ao invés desta, porque nesta carrega um grupo metila. Pela regra, se vocês se lembram, eu devo numerar agora no sentido do caminho mais longo entre as 2 cabeças de ponte. 1, 2, 3, 4, 5. Este caminho preferencial nada teve a ver com a presença da dupla ligação. É apenas parte da nomenclatura e das regras de compostos bicíclicos. Eu sempre vou seguir inicialmente pelo caminho mais longo a partir da cabeça de ponte. Eu escolhi esta cabeça de ponte de cima porque ela carrega um dos substituintes. Então, eu farei a numeração 1, 2, 3, 4, 5. 6, que é o segundo caminho mais longo, 6, 7. E finalizei lá em cima, que é o terceiro caminho mais curto, é aquele que possui apenas um carbono entre os 2 átomos cabeça de ponte. Se você está com dúvida nesse momento que eu estou falando de biciclo, eu sugiro que você assista o vídeo da definição de nomenclatura de compostos bicíclicos que nós vimos há algum tempo atrás. Na etapa seguinte, eu defino então o nome. Ele é um biciclo oct 2-eno. De onde veio o 2? O 2 indica a posição do primeiro carbono da dupla ligação. E esse número em colchete? Ele vai definir a constituição do biciclo. A constituição, se lembrem, é quantos carbonos eu tenho no caminho entre 2 cabeças de ponte. No trajeto maior eu tenho 3 carbonos, seguido de outro trajeto onde eu tenho 2 carbonos, finalizando por um outro trajeto que tem apenas um carbono entre as 2 cabeças de ponte. Isso define uma constituição do tipo 3, 2, 1. Portanto, o nome base desse biciclo, aqui destacado em vermelho, é biciclo 3.2.1 oct 2-eno. Na etapa seguinte, vou listar meus substituintes. Na posição 1 eu tenho uma metila, na posição 6 eu tenho outra metila. Como eu tenho 2 metilas, vou utilizar um multiplicador de 1,6 de metila. Para finalizar o nome, devo apenas listar este nome na frente do nome do biciclo. Portanto, o nome correto e o PAC para este alceno, que é um exemplo de um composto biciclo, é 1,6 dimetil biciclo 3,2,1 oct 2-eno. E com este slide, terminamos a nossa aula sobre alcenos e ciclo alcenos. Nos veremos numa próxima aula. Até lá, pessoal!